Ai, vamos encerrar esse assunto hoje de saudade com chave de ouro. Aqui do meu lado, JVC, que administra um grupo no Facebook, não, vários grupos, e um deles, assim, que é muito focado na memória de Brasília, assim, nas nossas histórias, na saudade que a gente tem dessa Brasília de antigamente. JVC, João Vicente, muito bem-vindo ao Mesa para Dois. Prazer é meu estar aqui. E me conte aí, de onde é que surgiu essa ideia de montar um grupo para resgatar essas nossas histórias? Primeiramente, boa tarde a todos. Inclusive, trouxe aqui até para você aproveitando o gancho do Dia das Saudades, um presente que é da, não sei onde é que você pega a câmera, mas assim, Pega, a gente tá com... alguns lugares, né, que a gente de Brasília, né? Alguns lugares são os points de Brasília, aqui no caso do Beirute, aqui no caso Ele tá Foods. com uma... Essa é só a galera mais antiga mesmo. Na verdade, assim, eu gosto muito na época do Facebook, quando surgiu, a gente criou esse grupo mais porque eu sempre fui produtor de shows, de eventos, fui DJ muito tempo, né, na cidade, fui um dos pioneiros na música eletrônica em Brasília, olha a curiosidade, em 1989, 90. Ele toca uma pizzaria que, olha, é uma das pizzarias mais fantásticas de Brasília. Ele faz feiras com queijo, ele tem um clube no Che, tem bar, foi DJ e meu pai eterno. O que esse moço fez? E aí eu falei, poxa, eu preciso contar essas histórias. Então eu criei um grupo chamado BSB Night, que é para contar basicamente as histórias da... a câmera tá ali. Basicamente a história da noite de Brasília, né? Bares, restaurantes, personagens, enfim, lugares, essas coisas. E tem um outro grupo chamado Memória de Brasília no Facebook, eu convido todos a entrarem lá, que contam, que a gente lá conta, é grupo, né? Então eu só administro o grupo. Então as pessoas vão contando as histórias não contadas assim de Brasília. Não é aquela história oficial de JK, Niemeyer, que são legais também. Mas tem tanta história na nossa cidade, são tantas histórias curiosas que já aconteceram. A Brasília já é uma cidade, já cresceu e já tem uma história, né? E a gente não pode perder essas histórias. E não só histórias, mas como pontos turísticos, que são muito pouco conhecidos. Por exemplo, a gente tem aqui na cidade a Pequena Sereia. Muito pouca gente conhece a Pequena Sereia. Que história é essa de Pequena Sereia? Uma hora eu conto, um outro dia a gente vem aqui contar. Mas a Pequena Sereia foi um presente, quando a Brasília foi inaugurada, vários países doaram presentes para a inauguração da cidade. A Itália doou ali a loba, que está lá no Palácio do Buriti. A Espanha fez a doação dos sinos da Catedral, que também é uma história longuíssima e maravilhosa, que também um dia eu quero ter a oportunidade de contar para vocês. E a Dinamarca doou o que seria a Pequena Sereia. A Pequena Sereia está para a Dinamarca, tem uma estátua lá em Copenhague, que está para a Dinamarca como o Cristo Redentor está para o Brasil. É o grande assim, a referência de Copenhague. E quando o Brasil inaugurou, eles deram uma cópia idêntica, são pouquíssimas, idênticas à Pequena Sereia. Em Brasília, a gente tem essa Pequena Sereia, fica em frente ao Ministério da Marinha ali, e é sensacional, uma escultura idêntica, tamanho idêntico, e vale super a pena conhecer. Então tem várias histórias que a gente vai contando. História de misses, história de concursos, de shows, enfim... E esse é o Memória de Brasília que a gente tem lá, eu administro junto com o Gorgulho, né? Que faz comigo a manutenção, a administração do grupo. Que legal. E bem, ele deu assim, olha, são tantas histórias, aí começou a falar do Gilbertinho. Que Gilbertinho? Conte mais sobre a história do Gilbertinho. Um post recente, né, que chamou bastante atenção, foi justamente sobre o Gilbertinho. No BSB Night a gente conta muito essa história do Gilbertinho. Gilbertinho, para quem não conhece, deve todo mundo conhecer, na QI 11 ali, o pessoal hoje chama mais de DEC Brasil, né? Fica na QI 11. Então eu morava ali na 13 e aí surgiu, só existia no Lago Sul, a gente tá falando da década de 70, né? Então não existia comércio, só tinha o Gilberto Salomão. E era o point Brasília é feito de multidões, vamos dizer. Naquela época a cidade era muito pequena, então a gente não tinha muito o que fazer, os jovens não tinham muito o que fazer. Então os jovens se concentram muito, todos ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Então todos se concentravam. Assim, os que eu lembro, assim, teve o Aquibom na 302 Sul, no início da década de 70. Depois foi a época do Foods, onde todo mundo se aglomerava no Foods, Chaplin Foods. Depois todo mundo passou a se aglomerar no Ginga, que era uma confeitaria na 103 Sul, na comercial da 103. Foi super badalado também, uma loucura. E aí surgiu, no final da década de 70, início dos 80, começaram a construir ali um comércio ali na QI 11.
E que o pessoal, obviamente, começou a chamar de Gilbertinho, porque só tinha o Gilberto, ele passou a ser o menorzinho Gilbertinho. E surgiu ali uma lanchonete chamada Papos e Panquecas. Muita gente ri desse nome, que eu achei engraçado, mas foi bem famosa na época, né? E logo depois surgiu também um outro bar chamado Madrugadas. A gente tá falando aqui, hoje é dia da saudade, né? Poxa, deve estar matando, os cabelos brancos devem estar oriçados. Nossa, eu tive... Porque realmente chamou muita atenção. Nessa época era uma loucura. Começou aquele local a ser um ponto de convergência. A multidão tomou conta. Foi uma invasão naquele negócio, no Gilbertinho. Só que o Gilbertinho não tinha estrutura. E ali surgiram vários bares, algum lugar. Tinha o Trampo, Choperia, que também fazia muitos showzinhos. Tinha o show daquela banda Pôr do Sol. A Zélia Duncan começou lá cantando no barzinho, tinha o barzinho também. Então foram vários lugares, tinha uma creperia, First Creperia, ou algum lugar do Ramon. Ramon era um dançarino muito conhecido aqui na cidade, ganhava todos os concursos de dança, na época do início da discoteca, a gente está falando ali do final, época da discoteca e tal. Então badalou muito, aquela loucura de gente invadiu aquele lugar do Gilbertinho. E o Gilbertinho não tinha estrutura nenhuma, era um prédiozinho, um segundo prédiozinho onde apareceram as primeiras boates também. Cali Rouge, depois foi o Le Club, e aí o Grog, já num outro prédio que estavam começando a fazer ali perto também, no Gilberto, na mesma região. E aí, só que não tinha estrutura, então começou a ter muita confusão, e aí a multidão, aí o GDF falou, vamos construir estacionamento. Começou a construir estacionamento para poder dar conta daquela loucura. Quando o estacionamento ficou pronto, a multidão se mudou. Eu falei, não quero mais saber disso, agora já é velha. Cansou do Gilbertinho, os bares fecharam todos, era assim, Brasília é assim, né? Meu Deus. Aí foram todos para Linei Summer, que estavam surgindo na 205, 206 Sul. Foi uma loucura também. E aí logo depois surgiu... Mas o pessoal hoje lembra do Gilbertinho muito por causa do rock de Brasília, né? Porque também Brasília tem outra característica. Os lugares também que explodem, que as multidões se concentram, elas às vezes têm várias etapas, várias fases. O Gilbertinho ficou ali, mas já tinha uma estrutura, já tinha um estacionamento. Aí abriu um barzinho chamado Arco-Íris, e o Le Club, que estava lá, uma boate montada, mas não tinha público. Então os roqueiros começaram a frequentar vamos fazer festa no Le Club, e ficava nesse barzinho, que depois virou Rainbow, que hoje é a grande referência do rock de Brasília, é esse ponto que é o Gilbertinho, onde surgiu esse Rainbow. Eu era roqueiro também, você falou que eu fazia muita coisa. Eu tinha uma banda chamada Cinco Generais, eu cantava na banda. Na década de 80, e ali a gente se concentrava, os darks, punks, góticos, virou o ponto também, e novamente veio a multidão para o Gilbertinho, nessa nova fase. O Gilbertinho cresceu, os punks começaram a ser cansaram também um pouquinho naquela região, vamos para outra área, aí os que a gente chama de playboyzada, tomou de novo conta do Gilbertinho, aí surgiram as boates também dos anos 90, aí veio Escaramuche, Ópera, depois Escaramuche, República, Tecnoar, né? O Zero Bar, depois aí veio uma nova fase já mais do Zero Bar. Então o Gilbertinho é um ponto que Brasília merece dar atenção, assim, porque realmente tem muita história, é um lugar assim, teoricamente novo, né? Mas já tem tanta história, principalmente ligada à noite de Brasília, né? E vocês, quem está mais tempo aqui, entende isso, né? Como Brasília é cíclica, né? As coisas abrem, fecham, vão, se renovam, se reinventam, e aí as tribos vão ocupando esses espaços, desocupando. É muito interessante ver esse fenômeno daqui, né? Falando, assim, naquela época eram poucas pessoas e pouca coisa para fazer. Então todo mundo se aglomerava. Até que no final dos meios dos 80, aí dividiu duas turmas, que é a turma mais underground e a turma mais tradicional, vamos dizer assim. Essas turmas se dividem. Mas até hoje, sabia que Brasília tem um pouco dessa característica de ter um pouco de boom, de moda, de coisa. Eu fui dar uma palestra em São Paulo recentemente, num lugar lá que tinha os drinks, tal, famosos. E eu falei, nossa, que legal, vocês vão para Brasília. Tem Goiânia, tem um bando de lugar do Brasil. Eles não vão acreditar. Brasília foi, depois de São Paulo, Brasília foi o primeiro lugar que a gente foi. Mas a gente não entendeu muito bem o público de lá, não. Teve um hype, aí depois sumiram e a gente não soube manter. Assim que a gente fechou Brasília. Porque a gente tem uma dinâmica muito peculiar aqui de Brasília. Grandes marcas de restaurantes, chiquérrimos em São Paulo, vieram para cá, não entenderam também a dinâmica da nossa cidade. Tem aquele boom inicial, às vezes.
ou demora até para pegar, quando pega dá um boom, mas aí de repente some. E para manter você tem que ter um estilo de fidelidade muito específico. A gente Eu sempre fui de Brasília, então não sei dizer se as outras cidades são assim, mas realmente aqui tem essa característica, e é bem interessante mesmo, como se muda. Então no Gilbertinho meio que, é o que eu estava contando da Pralinê, vocês não tem noção que era aquela, quando o Gilbertinho, o pessoal parece que se cansou do Gilbertinho, surgiu um novo negócio, que era a Pralinê e a Sâmia, abriu a Sâmia, que era do Confeitaria Francesa, Sâmia, ali na 200. A multidão fez uau! E o Gilbertinho ficou às moscas, do nada. Então essas coisas são bem curiosas, bem típicas de Brasília mesmo, né? E depois voltou todo mundo, quer dizer. Que legal. JVC, para quem quiser saber, assim, você vai voltar mais vezes para contar outras histórias nossas. Esse da Pequena Sereia, eu desculpo, mas eu vou lá. Eu acabei de olhar no Google, assim, agora. É impressionante. Como é que eu não vi isso antes aqui em Brasília? Tem várias é coisas. Lindo, gente. É uma estátua de bronze, eu acredito, enfim, parece uma estátua de bronze. Aqui na Ela nossa é idêntica à original. Foi idêntica, réplica. A cidade de Copenhague deu de presente a réplica e ficou sumida. Tem a história toda que eu conto no Memória de Brasília. Entra no Memória de Brasília do Facebook, procura Memória de Brasília, que vai ter essa história e várias outras histórias. Essa estátua ficou perdida porque Brasília precisava ser inaugurada, tinha que fazer a obra, e ficou perdida em algum porão, ninguém achava. O dinamarquês-chefe lá teve que vir para Brasília procurar, finalmente achou num porão guardado, né? Porque era tanta coisa para fazer. E aí determinaram botar na frente do Ministério da Marinha, porque, obviamente, os marinheiros, a entrada do porto de Copenhague, onde fica essa estátua da Pequena Sereia. A Pequena Sereia depois virou filme da Disney, né? É um livro bem famoso do Christopher Anderson, né? Hans Christian Andersen. Eu nunca lembro que é famoso pelas várias histórias de contos. As fábulas dele. Então tá lá é uma das curiosidades que a gente conta no Memória de Brasília. Gente, Memória de Brasília é mais, como eu te falei, mais voltado para essas histórias de locais, de pontos e tal de Brasília. Então a gente conta a história do Brasília Palace, tem fotos incríveis da primeira padaria de Brasília, o primeiro restaurante de Brasília, a primeira locadora ontem eu publiquei a primeira locadora de carros de Brasília. Então são coisas que a gente vai garimpando com fotógrafos, com os familiares, com os herdeiros e tal, e trazendo para que as pessoas, para que a gente guarde a memória. Então virou um ponto de guarda da memória. Inclusive, a gente tem até uma parceria com o Arquivo Público DF. Aliás, é um passeio que eu convido todas as pessoas a visitarem o Arquivo Público do DF. Gente, você está me dando passeio aqui hoje, Jesus. Porque o Arquivo Público é maravilhoso. Tem esse nome, Arquivo Público, parece uma coisa meio... Parece uma coisa chata, burocrática, isolada. Mas é sensacional. Concordo, tem uma área de mapas que eu fiquei quase 2 horas chorando vendo os mapas antigos, vendo a evolução da cidade. Pedir alguma coisa específica, eles separam para você todo o material. Nossa, e tem todas as mídias, né? Em vídeo, em som, de vinil, tem todas as mídias lá. Então é uma visita quase que obrigatória para brasiliense. E aí eu convido todos a seguirem o Memória de Brasília. E o outro grupo é o Best Bear Night. O Best Bear Night é mais voltado, inclusive tem no Instagram também, é mais voltado para bares, personagens da noite, restaurantes, enfim, esses points da noite, shows, eventos, festinhas. Já teve o Carlos Ferreira falando assim: boa tarde, entrevista top essa de hoje, Arquivo Público é muito bom mesmo. Carlos Ferreira, é verdade, é muito legal. A gente também tem a participação da Raquel Flores Garcia, muito legal a entrevista. O Ginga era na 104 Sul. 104, ela tá corrigindo aqui. Não, lembro mas bem. Eu tava na dúvida. Mas ele falou só não ia frequentar porque era adolescente. Eu também. Então, eu também não ia. Eu fui 1 ou 2 vezes. Santa Cabral aqui também, curtindo muito a entrevista. Você vê, mexe com a memória. Não adianta, né? E não foi dia melhor para você me chamar para vir aqui como dia da memória. Vamos trazer mais memórias, que eu tenho muita história para contar. Eu e o Silvestre, a gente tem muita história para contar enfim, Brasília tem muito... É muito gostoso relembrar. Você acredita que sábado agora eu estava andando de carro com meu marido e meu filho lá no cruzeiro, rodando aleatório lá. A gente viu uma videolocadora. Meu marido viu no Instagram, teu Instagram. Eu tomei um choque também. Meu marido falou
falei, você quer uma videolocadora? Tá funcionando? Não, para o carro. Para o carro que eu preciso ver chocado. isso. 3 DVDs por R$10 no fim de semana. Brasília é uma surpresa a cada esquina. Não tem esquina, mas é uma surpresa a cada esquina. E o senhor lá, o senhor Cássio, a gente tá tentando até em contato. A entrevista dele, coincidentemente, no Dia da Saudade, que eu não sabia nem que era hoje, que a gente ia entrevistar ele, só que ele nem tem WhatsApp, nem tem Instagram, é telefone fixo. Então a gente tá tentando achar o Carlos que tinha mas uma hora tinha combinado. Não hoje a gente não dá, faz outro, mas assim, como mexeu com o saudosismo das pessoas. Que tinha alguém para conversar, que entendia o seu gosto, sabia indicar, que já tinha assistido tudo, era próximo, era uma surpresa, sabia que não tinha, que tinha. Quem não era viciado em alugar vídeo nas videolocadoras, né? Era muito gostoso. Pegar no final de semana e depois pagar multa, que a gente não conseguia. Nossa, nunca. Eu era campeã de pagar multa. E quando era filha, tinha um trem de rebobinar, né? Se não rebobinar, paga multa. Se não voltar... eu pagava multa de tudo. É bom lembrar do passado, né? Dia da saudade que é o perfeito para hoje. Perfeito. Espero que as pessoas tenham gostado, relembrado um pouco. Tem muita história para contar, né? Vamos ver se a gente volta para contar mais. Mas volta mesmo. E se o pessoal, os ouvintes, quiserem até pedir algum ponte, alguma história, a gente conhece todas, porque realmente tem uns 15 anos que eu venho estudando a história, mesmo por prazer mesmo, não tem nenhum caráter comercial, mas por prazer mesmo, porque Brasília é um amor que a gente tem, né? A gente mora aqui, eu sou carioca, mas estou aqui desde 69. Então, eu também sou apaixonada, a gente é apaixonado pela cidade e pelas histórias. São todas histórias curiosas, bem legais. Eu contei posso contar do sino da catedral, que também é uma história genial. Posso contar as curiosidades da catedral são muito legais. Pronto, o próximo vai ser catedral. Mas, gente, JC, muito obrigada por esse bate-papo delicioso, assim como as suas pizzas. Obrigado.